Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, essa é uma noite de formatura, num fim de semana onde nós estamos aqui em festa de colheita nesse fim de semana, né? Nós oramos por todo esse primeiro semestre que nós intitulamos A Igreja Debaixo do Favor de Deus. Esses banners eles vão permanecer afixados até o domingo que vem, porque no sábado que vem, eu vou falar disso aqui na igreja, porque quem sabe você se empolga comigo e nós vamos apoiar o evento da supervisão da ABC, irmão. Sou o pastor Daniel Júnior, é um par, é um jovem, e esse irmão é muito incendiado. E ele é um grande homem de Deus, alguém que eu admiro muito. E o prefeito Paulinho Serra, ele fez uma parceria com a igreja Dínamos na região da ABC, né? O pastor Daniel Júnior é pastor da nossa igreja de Santo André. Ele é o supervisor da região da ABC. E da mesma maneira como nós fizemos ontem aqui um batismo, a semana que vem, no sábado, é o batismo da supervisão da ABC. Amém? E prefeito da nossa, eu digo nossa cidade porque eu moro lá também, irmãos. Pastorei aqui, mas moro lá. Então eu estou incendiado com isso também. O prefeito permitiu que fosse fechada a Pereira Barreto. Os irmãos, quem conhece aqui a região de Santo André, a Pereira Barreto é uma das nossas principais avenidas lá. E a partir das 2 da tarde, ele está anunciando a uma no vídeo, que brasileiros, os irmãos sabem como que é, né? A gente marca uma, porque o negócio vai começar às 2, então tem que marcar uma. Então eu estou aqui denunciando, porque a gente não é da supervisão dele, mas os irmãos de lá estão sendo chamados a chegar a uma. Eles vão se mobilizar a uma para sair a partir de 2 horas. E eles vão andar na supervisão na Avenida Pereira Barreto. A Pereira Barreto vai estar fechada nos 2 sentidos, irmãos. Nem trólebus vai passar no sábado, durante 40 minutos. Então, a igreja toda vai sair de todas as igrejas que fazem parte da nossa supervisão no ABC. Vão sair em carreata. Ele deseja trazer alguma coisa em torno de 2.000 pessoas. Para que isso seja possível, está sendo mobilizadas inclusive todas as células Kids, para que as líderes tragam todas as crianças e seja feito um espetáculo naquela avenida ali. Vai subir, se não me falha a memória, dali da frente da Dínamo Santo André, quem conhece, até aquele Habib's. O prefeito ele permitiu que a gente pudesse fechar até o shopping, se quisesse. Mas há pouco reflexo para quem mora no bairro. Então o desejo dele é na região do Habib's a gente virar à direita ali, entrar para dentro do bairro e vir margeando o Parque Central, que é uma rua residencial. Então uma grande passeata dos irmãos da igreja Dínamos. E os irmãos vão entrar no Parque Central. Quantos conhecem aqui o Parque Central? Deixa eu ver. Poucos. O Parque Central é o maior parque de Santo André. Eles vão entrar no Parque Central e o batismo vai acontecer na concha acústica do Parque Central. Vai ter o palanquinho, vai estar tocando lá à tarde. Os irmãos jovens sabem quem é. É um irmão que toca reggae, não é isso? Reggae? É reggae? O que é? É rock. É rock mesmo. Amém. Os professores podem ir subindo aqui, viu? Só estou contando aqui para a igreja. Os irmãos podem assumir o assento aqui. Estou falando aqui da nossa festa de multiplicação. Amém? Todas as nossas supervisões estão comemorando a multiplicação nesse fim de semana. Estou falando dessa porque essa é marcante. E como vai ser o sábado que vem, eu vou poder estar com a minha família. E eu quero ir, quero levar meus filhos, quero participar disso juntamente. Então o batismo vai ser feito lá. Essa banda Palanquinha, a banda de rock, vai estar tocando lá. Não sei qual é o horário que demorar para nós chegarmos da Dínamos para lá de a pé. Então vamos deixar nossos carros na Dínamos, vamos voltar de a pé também. Amém? E vamos assistir o batismo que vai acontecer lá. Os irmãos desejam batizar 300 irmãos. Já está muito próximo esse número. Ontem nós também tivemos aqui batismo 72, mas o nosso alvo é 110. Esse 110 eu disse para os irmãos aqui que ele foi alcançado. A soma das nossas igrejas, ele foi alcançado. Na semana que vem, um ou outro que não se batizou aqui, eu já conversei com o pastor Daniel Júnior, a gente pode somar quem de repente não pôde. Aqui eu sei que teve uma irmã que passou por uma cirurgia na sexta-feira. Preciso que alguém me ajude no som, trocando meu microfone aqui, porque esse microfone está bem ruim, já desde o Wendel.
E então quero te convidar para estar lá conosco também. Quem quiser ir, irmãos, o único pedido que o pastor Dênio Júnior nos fez é que nós vistamos uma camiseta branca, porque vai ser feita uma mobilização, eles vão soltar bexiga com gazélio, e vai ter filmagem aérea através de drones, né? Então só vai estar de preto quem vai batizar. E os irmãos que estão participando vão de branco. Então eu estou dizendo aqui para a igreja, porque eu estou fazendo desse espetáculo da nossa supervisão também. Confesso para os irmãos que já sonhando em fazer isso aqui o ano que vem também, amém? Eu já empolgado, tive muito tempo de conversa com o pastor Dênio Júnior essa semana. Já fui procurar o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas São Mateus para falar para ele que vai acontecer isso em Santo André e que nós queremos fazer isso ano que vem. Então, até queria que você ficasse de pé, que você vai me ajudar a orar por isso agora, amém? Desde agora. Nós vamos fazer um grande batismo lá no Coreto, irmãos. Vamos sair aqui da frente da igreja, nós vamos descer aqui, vamos subir a Mateu Bay. Vai ser no sábado que vem. Está a dúvida por causa do vídeo? Alguém tira a dúvida, por favor, Blenda? Dá uma olhadinha no vídeo aí que eu mandei no post. Depois eu falo certinho o dia. Amém? Se é o sábado agora ou se é o outro sábado ainda. É esse sábado que vem. É isso mesmo, esse sábado que vem. Amém? Irmãos, hoje é um desejo no meu coração. Amém? Mas há um verso no livro de Provérbios, e eu estou falando isso aqui, nós vamos profetizar e nós vamos ver o cumprimento. Amém? Eu estou aqui te ensinando também, porque você deve fazer assim com as suas coisas lá na sua casa. A Bíblia diz assim, ó, como imaginou o seu coração, assim é. Amém? Nós profetizamos e temos poder naquilo que profetizamos. Hoje você vai me ajudar a profetizar. O ano que vem você vai me ajudar a batizar o povo. Amém? Feche seus olhos. Quero que você levante suas mãos. Nós queremos declarar isso. Amém? Como que eu oro agora, pastor? Você diz amém para essa declaração que eu quero fazer. Senhor, nós queremos orar. Eu tenho 2 alvos pelos quais orar. Primeiro, eu quero te agradecer, Senhor, por esse batismo que fizemos ontem, pelos batismos que acontecerão a semana que vem. Ó Deus, ali na supervisão do ABC. Ó Deus, também na supervisão do pastor Antônio, na supervisão do pastor Ronaldo Talarico. Os meus pares, meus irmãos que eu amo e que têm sido usados pelo Senhor para me inspirar, Senhor. Juntamente com a nossa liderança, pastor Dênio, pastora Solange, pastor Dênio que esteve aqui conosco. E nós queremos como igreja profetizar, Senhor, que nós também veremos. Oxalá possa ser o ano que vem. Que o Senhor nos dê tantos frutos. Ó Deus, que seja algo impactante para para este bairro, essa localidade inteira. Nós desde já queremos declarar, Senhor, portas abertas, ambientes alinhados. Ó Deus, para que nós venhamos impactar, para que São Mateus conheça quem é o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Sente-se no seu lugar, eu queria te incendiar mesmo. Amém? Então, é sábado que vem. Amém? Bom, quem a princípio tem desejo de estar lá? Deixa eu ver. Oh, glória a Deus, tem bastante gente. Eu falei, irmão, Dênio, eu vou mobilizar uma galera para estar aí. Eu vou estar aí também. A partir da 1h, da umas 2 nós temos que chegar. Depois desse horário nem vamos conseguir chegar, porque a Pereira Barreto fechada, irmãos, tem toda uma infraestrutura de polícia militar, guarda civil metropolitana. As secretarias de transporte no ABC imaginam com o impacto de 40 minutos Pereira Barreto parado, vai até a Anchieta, né? Os irmãos que vêm aqui da Zona Leste, nós não vamos conseguir nem chegar, porque a Pereira Barreto vai estar fechada. Então, é por isso que você precisa chegar na hora lá. Enfim. Amados, abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Samuel, capítulo 17. Esse é o texto que eu quero estudar com os irmãos aqui. Então, hoje, irmãos, diante dos irmãos, eu estou tirando essa pulseirinha. Amém? E eu glorifico ao Senhor pelos frutos que foram gerados esse semestre. Amém? Eu não vou jogar ela fora não, vou guardar no meu gabinete. Nós não somos supersticiosos, mas é um souvenir para lembrar que Deus é fiel. Amém? Então eu estou tirando essa pulseirinha, os irmãos não vão mais me ver usando ela oficialmente agora, diante dos irmãos agora. E, irmãos, hoje me emocionei à tarde preparando essa ministração. Eu vim a semana toda ensaiando e conversando com Deus o que ministrar hoje. A semana foi um pouco puxada, nós tivemos 2 velórios na semana, nós tivemos
a mamãe do Wellington. O Wellington não está aqui hoje, mas é alguém da rede do Wendel. A mamãe dele faleceu na segunda-feira. E na terça de manhã nós velamos. O Fernando estava lá, o Abílio estava lá, estava o Eduardo e o Wendel. Isso eu disse. E eu estávamos lá. E na terça à noite, o meu tio, irmãos, a morte mais bonita que eu já vi alguém contar. Meu tio de 72 anos, no Senhor, ele servia a Deus na Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Araçatuba. É uma das grandes igrejas também do estado de São Paulo. Os irmãos têm lá 750 células. Meu tio era algo muito impactante, principalmente o tamanho da cidade de Araçatuba. Né? É violento, irmãos. A primeira Igreja Batista de Araçatuba hoje ocupa um espaço que era ocupado, o principal espaço de show de Araçatuba. Há 2 anos é ocupado pela a primeira Igreja Batista de Araçatuba. Uma igreja em células como nós. E então, enfim, cheguei lá, eu fui de bate e volta para Araçatuba, então eu guiei 1.200 quilômetros na quarta-feira para esse velório. Meu tio morreu na terça. Eu estava dizendo para os irmãos aqui que foi uma morte muito bonita. Ele sentou na cadeira, ele é dono de ótica, era dono de ótica, foi comerciante a vida toda, abria a ótica de segunda a sábado, chegou na terça-feira em casa, sentou e foi puxar uma pestaninha às 8 horas da noite, e ali ficou, morreu. Não foi infarto, eu imaginei que fosse infarto, até disse para alguém que fosse infarto, não foi infarto. Morreu, morte morrida. Expirou. Sentou, morreu. E foi assim que o Senhor recolheu, é um servo do Senhor. Esses homens me inspiraram no passado, fazia 20 anos que eu não ia para Araçatuba, e aí vai denunciando que eu não estou ficando velho, né, irmãos? Mas então não tive tempo de esboçar, e hoje pela manhã me bateu um aperto, eu falei, não sei se é o que eu quero ministrar, o que eu devo ministrar, porque eu ia sair pesquisando texto para rechear a mensagem que eu queria falar a respeito de valor da palavra. E como eu me esvaziei, meu coração se esvaziou de encargo pelo que eu queria ministrar, porque talvez eu não tivesse esboço exatamente com o que eu queria dizer, então eu fui recorrer a alguns irmãos, e um dos irmãos mandou esse esboço, e foi muito bom ouvir o pastor Luiz ministrando isso de novo, me preparando para ministrar para os irmãos. Por que eu estou dizendo isso? Eu quero testemunhar algo para os irmãos. Essa palavra foi ministrada ao vivo para nós no dia 10 de dezembro de 2010. Eu estava em Goiânia, era um fechamento de conferência, e eu estava me formando no meu curso presencial, no meu curso telepresencial, meu curso seminário. Eu fiz o seminário, como os irmãos fizeram, alguns irmãos são formados em seminário no nosso meio, e eu estava me formando como os irmãos estão se formando agora. Eu estava lá em Goiânia, essa palavra foi ministrada para nós lá pelo pastor Luiz. E eu acho interessante que no final ele profetizou algumas coisas que hoje eu quero ministrar aqui para os irmãos. Diga assim: matadores de gigantes. Eu quero ministrar isso para os irmãos, eu quero profetizar sobre vocês que estão aqui se formando. Eu quero profetizar isso para a igreja e eu quero dizer algo para os irmãos. Naquela noite, era uma noite de sexta-feira, essa palavra foi profetizada sobre mim, 2010. Eu era um discipulador da igreja. E o pastor Luiz falou, olha, agora vocês que entenderam essa palavra, matadores de gigantes, agora eu quero declarar que há uma unção que está sendo liberada, e alguns aqui vão ser levantados nos próximos anos a pastores, e nós temos supervisores dentro desse ambiente, e essa palavra nos atingiu, irmãos. 2010, 10 de dezembro de 2010, eu não me lembrava dela, mas hoje tive a oportunidade de relembrá-la, e teve um momento que eu parei aqui, deu um nó na garganta, de emoção, de alegria, de gratidão a Deus, e eu falei, Senhor, essa palavra se cumpriu na minha vida. Eu preguei para os irmãos esse ano a respeito de ciclos. Fazem 7 anos que eu ouvi essa palavra. O Senhor me alcançou. Eu frutifiquei em Santo André. Me tornei pastor aqui em São Mateus. Hoje já sou um supervisor. E hoje eu também estou aqui para declarar que o Senhor vai levantar outros matadores de gigantes aqui. Amém, irmãos? Então eu quero que você acompanhe comigo a leitura desse capítulo. Nós vamos ler aqui do verso 24 ao verso 51. Primeiro Samuel nós dizemos que é primeiro livro, não é primeira. No Novo Testamento é no feminino, no Velho Testamento é sempre masculino. Primeiro Samuel, porque são livros. Novo Testamento são cartas. Então por isso o artigo, a palavra sempre concorda no feminino.
1 Samuel 17, a partir do verso 24, diz assim: porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, e temiam grandemente, e diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas. Vamos dizer isso? Diga assim: o homem que o ferir, o rei o enriquecerá. Obrigado. E lhe dará a sua filha. Diga, e lhe dará a sua filha. E fará livre a casa do seu pai em Israel. Diga, fará livre a casa do seu pai em Israel. Em algumas versões isso aqui está dizendo que ele será isento de impostos. Não será escravo, não pagará impostos para o reinado, para o palácio. Não mandará dinheiro para o palácio, tornará uma família livre dentro da nação. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso? Diga assim: quem é, pois, este incircunciso? Obrigado, irmãos. Filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo. Davi sabia claramente que quem estava sendo afrontado não era a nação de Israel. Ele sabia que quem estava sendo afrontado é o povo do Senhor. Ele sabia que aquele que estava afrontando não tinha aliança com Deus. Por isso ele diz, incircunciso. Portanto, ele sabia que ele já tinha um ponto a mais do que o gigante. Amém, irmãos? O povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão o homem que o ferir. Então, isto é, novamente ele quis ouvir: qual é a recompensa que darão ao homem que matar o gigante? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que ferir. Isto é, alguém repetiu para ele: vão enriquecer a família, vão dar a mão de Mical, a filha do rei, e ele será isento de impostos. Davi estava curioso: é isso que vão fazer aquele que feriu o gigante? Glória a Deus. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Diga isso, poucas ovelhas. Bem conheço a tua presunção, a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja, descestes curiosamente. Você está afim só de fofoca. É isso que Eliabe, o irmão mais velho de Davi, está dizendo. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. Ele está dizendo: você não tem razão no que você está dizendo. Aleluia. Desviou dele para outro, quer dizer, ele saiu ali de Eliabe e foi conversar com outro israelita e falou conforme aquela palavra. Quer dizer, ele falou: eu quero ouvir novamente o que o rei prometeu aquele que vai matar o gigante. E ouviu as palavras, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras, isto é, vão enriquecer a família, vai casar com Mical e vai ser isento de impostos. Ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça, ó rei, o coração de ninguém por causa desse gigante. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderá ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço. Vamos dizer isso? Diga assim: tu és moço. E ele é homem de guerra. Diga: ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Isto é, ele é experiente em guerra. Além de ser grandão, fortão, experimentado, você ser jovenzinho, pequenininho, só tem algo de bonitinho, mas não tem agressividade nem experiência com guerra. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-o
da sua mão. E quando ele levantava contra mim, lançava a mão na sua barba e o feria e o matava. Davi estava falando assim para o rei: eu já matei até leões por causa das ovelhas que eu apacento. Porque afrontou os exércitos, irmãos. Assim feria o teu servo leão como o urso, assim será com este incircunciso, esse homem que não tem uma aliança, esse filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das ursas, ele me livrará também das mãos desse filisteu. Quero que você repita isso também. Diga assim: o Senhor me livrará da mão de todos os meus adversários. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, pôs sobre a sua cabeça um capacete de bronze, o vestiu com uma couraça, e Davi saiu cingido a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Olhe para mim, por favor. Começou a andar com aquelas vestes, estavam pesadas. Porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Repita isso comigo também. Davi tirou aquilo de sobre si. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, 5 seixos, 5 pedras, 5 pedrinhas, e pô-los no alforje. Alforje é uma bolsinha de pastor que ele trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda. A funda é tipo um estilingue, só que não de elástico. Era 2 cintas fixas, amém? Então o estilingue não se faz assim para projetar a pedra. Na funda, a pessoa que usava a funda, ele colocava a pedra, depositava sobre o couro e girava assim, ó. E aí ele saía a pedra na tangente. Então assim que se usava a funda. Essa foi a arma que Davi usou contra Saul. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante, isso é, tinha um escudeiro de Saul que ia levando as armas dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou. Diga: o desprezou. Porque era moço, ruivo e de gentil aspecto. Há umas outras versões, irmãos, se não me engano a Nova Tradução da Linguagem de hoje, eu ouvi todas elas agora à tarde, ela diz: ele era bonitinho, ele era agradável. Davi era um moço de cara limpa e não tinha sequer barba. Era alguém inexperiente para a guerra. O filisteu Golias olhou para Davi e ele se sentiu ofendido primeiro, depois ele achou engraçado o Davizinho vindo contra ele. Disse, pois, o filisteu a Davi: porventura eu sou um cão? Você agora vem contra mim com pau e pedra? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Pelos meus deuses agora eu te amaldiçoo, seu filho de uma jumenta, seu filho de uma égua, seu burro, menino fraquinho. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e lança e com escudo, porém eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Diga isso: tu vens contra mim com espada e lança, tu vens com teu escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Diga aleluia. O Deus dos exércitos, Israel, a quem tu tens afrontado, é em nome dele que eu estou indo contra você, Golias. Hoje mesmo o Senhor vai te entregar na minha mão, ferir-te-ei, tirarei a tua cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu. Isto é, ele está dizendo o seguinte: não só você vai morrer, mas todo esse exército aí que te acompanha. Eles estão firmados na sua força.
na sua capacidade, no seu tamanho, na sua experiência militar. Eu quero dizer para você, no nome do Senhor, eu vou com essas pedras aqui, com a estratégia, com a unção, com a graça, com a autoridade do Senhor, vou te matar, vou arrancar a sua cabeça, vou bailar sobre o teu corpo, e toda essa multidão desses exércitos inimigos, todos eles é que terão seus corpos repartidos, e os corvos vão comer as suas cabeças ainda hoje. Irmãos, é um baixinho arretado, né? Sim ou não? Diga aleluia. E saberá toda essa congregação que o Senhor é quem salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é um Deus da guerra. Diga, o Senhor é o Deus da guerra. Curiosidade, Jeová Nissi, amém? Está aí, ó. Glória a Deus. O Senhor é o Deus da guerra. Ele vos entregará na nossa mão. Sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Diga isso, indo encontrar-se com Davi. Diga assim, Davi se apressou e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Davi pôs a mão no seu alforje. Isso aqui já está correndo, irmãos. Então ele não parou, não. Ele está correndo, colocou a mão no alforje, tomou dali uma pedra, com a sua funda, lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra se encravou na testa e caiu sobre o rosto em terra. Deixa eu dizer para os irmãos, nós estamos acostumados a imaginar que Golias morreu imediatamente. Não é isso que a palavra do Senhor diz. A Bíblia diz que Davi, ele roda a funda, joga a pedra encrava, então o gigante ele cai, ele se espatifa no chão, mas está vivo ainda. Olha o que acontece a seguir. Assim Davi prevaleceu, será que eu pulei aqui? Assim Davi prevaleceu contra Israel, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi, se pôs em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada, tirou da sua bainha e o matou, cortou a cabeça fora, vendo então os filisteus que o seu herói estava morto. Pernas, para que te quero? Todo mundo fugiu. Amém, irmãos? Esse é um texto tremendo, e eu meditando sobre ele, fiquei até entusiasmado para a gente estudar um pouco. Em algum momento aqui, a história desse homem de Deus é alguém tremendo. Davi, ele era alguém, a Bíblia diz que ele foi chamado homem segundo o coração de Deus, e ele foi um homem com um testemunho tremendo. Ele está na palavra de Deus, a palavra de Deus conta que ele pecou também, mas ele está registrado até o seu pecado para a gente saber que homens de Deus não são perfeitos. Até para que a gente saiba que as vitórias dele não têm a ver com as suas próprias capacidades, mas tem a ver com o Senhor. O segredo de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, o nosso segredo é o Senhor. É o Senhor quem nos respalda, é o Senhor quem vai à nossa frente, é o Senhor quem está na nossa retaguarda, é os anjos dele que estão acampados ao nosso redor. É o Senhor quem nos cerca de todos os lados. Aleluia. Irmãos, existe um verso na palavra de Deus, no livro de Salmos, que diz assim, se não me engano, Salmo 5, verso 12, diz, tu, ó Senhor, abençoarás o justo, circulá-lo-ás com a tua benevolência como de um escudo. O segredo de um homem, de uma mulher de Deus é o Senhor. E nessa noite quero ministrar isso para os irmãos, sobre nós nos tornarmos matadores de gigantes. Amém, irmãos? Tornar-se um líder de célula no nosso meio é algo muito simples. Basta você dizer que quer liderar, a gente já está querendo investir. Antes mesmo de você dizer que quer liderar, a gente já está querendo te dar oportunidade. Amém? Mas eu quero dizer para os irmãos que existe um pouco que vai fazer uma diferença. Esse povo é um povo que sabe que a vitória vem da mão do Senhor. Amém? É um povo, irmãos, cujo segredo não está em si mesmo. Se nós olharmos para a história de Davi, Davi é de uma família de 8 irmãos. Ele era o mais novinho. A Bíblia diz que o seu pai Jessé manda os 3 filhos mais velhos para a guerra. Está tudo isso relatado dentro do capítulo 17, que nós lemos aqui, se nós fôssemos ampliar a leitura.
E ele é escolhido então pelo Senhor. Alguns capítulos antes, Samuel foi enviado pelo Senhor para ungí-lo rei. Ele se tornaria rei sobre Israel. O que o Senhor encontrou nele, pastor? O Senhor encontrou nele alguém que tinha a fidelidade para com seu pai ali na criação das ovelhas. O Senhor encontrou nele o homem adorador e um homem que não se permitia intimidar. Amém, irmãos? Eu vou dizer algo para os irmãos. Todos nós sentimos medo. Amém? Eu nem vou perguntar aqui, porque eu corro o risco de deixar alguém levantar a mão e você vai estar mentindo. Todos nós temos medo. Quero dizer para os irmãos bem claro nessa noite. Todos nós temos medo. Muitas vezes quando você sente algum medo, você acha que o medo é algo que só você tem. Eu quero dizer para os irmãos, todo homem de Deus tem medo. Davi também, ele foi mostrar na palavra de Deus, não é que ele era alguém valente em si. Davi era alguém que se permitia possuir pelo Espírito de Deus. Davi era alguém que se permitia incitar à batalha, ao combate, à guerra. Era alguém que se permitia incitar, os irmãos entendem? Ele se permitia que o Espírito Santo ele gerasse sonhos no seu coração. E ele permitia entrar nessa onda, sonhar o sonho do Espírito. Ele se atrevia a mergulhar na onda do Espírito e ser guiado na força do Senhor. O segredo de Davi, talvez alguém vai falar para mim nessa noite: pastor, o senhor não sabe, eu sou muito fraco. Mas na verdade no nosso meio, irmãos, os que não realizam para o Senhor, na verdade não são os fracos. São os que se acham fracos, mas na verdade são muito valentes. Porque a Bíblia diz que aquele que é fraco, ele é forte diante do Senhor. Isto é, aquele que é fraco, ele ora mais do que os demais, porque ele fica aos pés do Senhor dizendo: Senhor, eu não consigo, tu sabes que eu estou com medo. E no Senhor ele encontra força, e ele é direcionado por Deus, e ele avança, e ele peleja as guerras. Mas na verdade tem aquele que se diz fraco, mas na verdade ele é acomodado. Os irmãos estão entendendo? Ele se acha fraco. Aqueles que dizem muitas vezes: pastor, não consigo vencer o pecado, na verdade eles estão abraçados com o pecado. E eles não têm disposição de se permitir consagrar em favor da sua santificação. Por isso eles não são transformados pelo Espírito de Deus. Amém, irmãos? Amém? Os irmãos estão ouvindo a palavra de Deus, permitindo o Senhor falar ao seu coração? Glória a Deus. Hoje eu estou ministrando aqui para uma multidão que o Senhor quer levantar como matadores de gigantes, irmãos. O Senhor tem nos chamado a sermos matadores de gigantes. Aleluia. Quero dizer para você que se hoje a leitura principal, se você entrar em qualquer livraria, os livros mais vendidos são livros de autoajuda. O que são livros de autoajuda? São livros que te levam a pensar o teu problema menor. São livros que te levam a entender que você tem feito uma tempestade em um copo d'água. São livros que tentam diminuir o seu problema. E deixa eu dizer algo para os irmãos: a palavra de Deus nunca diminui problema. A palavra de Deus não supervaloriza problema, mas ela nunca diminui problema. Às vezes até eu como pastor, alguém conta um problema e eu quero dizer, humanamente nós julgamos uns aos outros, e às vezes nós não nos compadecemos uns dos outros, e aí você conta o seu problema, o outro irmão está falando: está chorando aí, boca aberta, por causa desse problema aí. Mas a palavra de Deus, ela não nos convida a olhar o problema como pequeno. Quando nós olhamos para esse texto, nós enxergamos o problema exatamente do tamanho que é. Irmãos, nessa versão que nós lemos, se você entrar um pouco mais antes do que os versos que eu li, você vai perceber que a Bíblia descreve o Golias como um gigante de 6 côvados e 1 palmo. Sabe o que significa, Solange, dizer que o gigante tinha 6 côvados e 1 palmo? Isto é, 3 metros de altura, o côvado mais ou menos 45 centímetros, vezes 2,90, mais 1 palmo. Amém? Mas o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: nenhum detalhe de fora. O Senhor está dizendo assim: eu conheço o tamanho do seu problema. Eu conheço não só os 6 côvados, eu conheço 1 palmo, o detalhezinho, aquilo que te aflige. Eu conheço a característica daquilo que tem que ser abatido. Os irmãos estão entendendo? A Bíblia não diz que o Senhor não enxerga o tamanho do seu problema.
A Bíblia nos convida a olhar para o Senhor e crescer na presença do Senhor para ficar do tamanho do problema e vencê-lo. Amém? Então não é uma questão de não olhar o problema, é uma questão de olhar o problema do ponto de vista do ponto de vista certo, o lugar de onde você deve estar. O salmista, Davi mesmo, ele escreve que ele voltou o seu olhar para cima dos montes, de onde vem o socorro. Por que a Bíblia fala de montes e vales? Por que a Bíblia nos convida a subir montes? Pastor, qual é o segredo de orar no monte? Se você quer orar no monte, pode orar no monte. Eu confesso para os irmãos que eu preciso aprender a orar em monte. Mas a minha esposa gosta de orar em monte. Tem realmente um segredo de orar em monte. Mas é algo espiritual. Orar em monte significa elevar-se à posição de Deus para enxergar do ponto de vista dele o problema. Agora, a questão não é que você vai ver o problema menor. A questão é que você vai contemplar a saída. Você vai ver estratégia. Quando você sobe ao monte, você consegue ver toda a planta. Você consegue ver, tem uma saída desobstruída ali. É por aí que eu vou sair. O Senhor vai te dar estratégia. Amém, irmãos? Amém? Eu quero falar para os irmãos algumas características aqui rapidamente daqueles que se tornam matadores de gigantes diante do Senhor. Primeiro, quero convidar você a repetir isso comigo. Nós vamos repetir 7 pontos. É bem rapidinho cada um. Mas eu quero que você repita pensando o que você disse, que essa palavra eu quero que te transforme no dia de hoje. Porque eu estava ali pensando, Senhor, eu sempre tive dificuldade, irmãos. Eu sempre fui tímido. E aí eu pensei, puxa, eu recebi aquela palavra. Em algum momento eu pus a Ana Clara hoje no colo, assim. Falei, filha, é o papai aqui. O cameraman ia deslocando. Eu me vi várias vezes sentado assim desse lado, enquanto o pastor Luiz estava ministrando. E eu falei, essa palavra me atingiu. E hoje os irmãos estão aqui diante de um matador de gigante também. Estou falando na força do Senhor, para a glória de Deus. Amém? Mas o Senhor já tem me dado essa força para colocar os meus gigantes por terra. Amém? Sei que há muitos matadores de gigantes no nosso meio, nós queremos ser todos matadores de gigantes. Diga assim, matadores de gigantes não começam assim. Matadores de gigantes se tornam assim. Amém? Então ninguém nasce do dia para a noite matador de gigante. Amém, irmãos? Talvez como os irmãos de Davi, você sempre teve gente que te criticou. Assim você também foi criticado. Por isso se considera menor. Amém? Talvez você olhe e fale assim, pastor, eu nunca fui alguém que foi destaque em coisa nenhuma. Talvez nós não éramos os piores da sala, mas também não éramos os melhores. Não éramos destaque em coisa alguma. Como que Deus vai nos usar? Eu sou alguém absolutamente desprezível. Talvez alguém possa pensar, eu estou falando aqui com todo respeito. Se eu não vier ao culto, ninguém sente a minha ausência. E isso me deixa até chateado às vezes, porque eu passo, ninguém me cumprimenta. Eu quero dizer para os irmãos que o Senhor é aquele que olha para trás das malhadas e enxerga aquele que está escondidinho lá. E é esses que o Senhor está chamando. Agora, qual é o segredo para que essa pessoa se torne um matador de gigante? Primeiro, que ela saiba, eu fui escolhido para uma grande obra. Diga assim, eu fui escolhido. Você foi escolhido por Deus. O segredo não está em os homens te enxergarem, o segredo está, o Senhor te encontrou. Pastor, como é que eu sei que o Senhor me encontrou? Você sabe que o Senhor te encontrou se você já compreende o amor de Deus. Ontem eu estava várias vezes aqui dentro do tanque. E eu me emocionei algumas vezes durante o batismo. Eu falei para o Senhor, que honra. Que honra. Para mim é uma honra. Mas eu quero dizer para os irmãos, tem gente que desce aqui, é coadjuvante. Mas eu vou dizer que no meu coração, irmãos, todos são assim, amém? Mas quando o primeiro juvenil desceu as águas, eu falei, oh Deus, 2 coisas que eu senti. Primeiro, eu sou um privilegiado de estar aqui. Porque muitos talvez foram chamados e não se atreveram a acreditar que o Senhor tinha algo. E eu tenho podido ver o Senhor me usar, porque eu me atrevi a acreditar que Deus ia me levantar. Mas tem outra coisa que eu pensava. Falei, tem tanta gente preciosa que nem está se ligando que o troço está começando agora. Agora.
Irmãos, é ruim falar assim, mas os irmãos permitam só citar um nome. Não está aqui, está lá no fundo, a Camila. Cadê a Camila? Camila está lá no Kids. Os irmãos, né, com o Luquinhas, ele desceu as águas assim, irmão, esse menino chorava copiosamente e está apaixonado por Cristo. Amém? Ele sabe que ele foi escolhido. Eu pergunto para você nessa noite, você sabe que você foi escolhido pelo Senhor? Porque muitos estão lá fora, e muitos estão saindo, entrando e saindo do culto, como se algo não tivesse acontecendo aqui dentro, porque você não discerne que você foi escolhido para uma obra no Senhor. Eu conversava com o Neri é o pai do Pedro, e ele falava assim: pastor, nós ouvimos hoje, lá no nosso encontro, nós ouvimos as pessoas se convertem e nós falamos, Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida. E aí, grande obra, você já imagina uma igreja de milhares. Mas sabe, eu estava mandando algumas fotinhos no grupo de supervisores hoje para os pastores, para compartilhar a alegria que foi para nós a festa de ontem. Enquanto eu mandava as fotinhos, alguns testemunhos eu conheço. Eu mandei uma foto do Ricardo, está ali. Comentei alguma coisa embaixo, Ricardo, compartilhando com os pastores. Mandei uma foto do Lucas, mandei uma foto da Sara para os pastores. Falei, esses irmãos aqui, eu conheço um pouco da história deles. Eu quero dizer para vocês, você que está aqui me ouvindo, você foi escolhido. Deixa eu dizer para você, você não está dentro desse culto porque você caiu aqui de paraquedas, não. Isso aqui não foi alguém que te atropelou, tropicou em você, te empurrou para dentro. O Senhor escolheu você e te trouxe. O Senhor te escolheu e te trouxe. Amém? Diga, eu sou escolhido. Segunda coisa, a unção do Senhor está sobre nós. Diga isso, a unção do Senhor está sobre nós. Porque é a unção do Senhor que nos capacita, amados. A unção do Senhor é o que nos capacita. Amém? A diferença do que homens de Deus, mulheres de Deus realizam, e outros que estão na igreja, que não estão efetuando nada, não estão edificando para o Senhor, é que, até tem essa brincadeira, né? Uns são, os outros não são, né? Mas é que tem gente que se permite ser cheio da unção, da graça do Senhor, se permite equipar pelo Senhor. Alguém diz assim, eu sou tímido, e se acovarda. O outro diz assim, eu sou tímido, mas se o Senhor me chamou, eu vou me atrever, eu vou abrir meu lábio aqui, eu vou falar alguma coisa aqui. Os irmãos sabem, eu cheguei quarta-feira lá em Araçatuba, e os irmãos, meu tio fazia parte de uma igreja lá enorme, né? Não sei quantos membros eles são 750 células. Tinham 4 pastores no enterro, aí chega mais o pastor Márcio. 3 pastores, 4 comigo. Eles já estavam preparados ali. Aí o pastor mais idoso, o cara mais experiente lá, ele falou, não, você é o sobrinho pastor, então você que vai fazer. Eu falei, oh Deus. Enquanto um falava, o outro falava, eu fiquei pensando assim, não vou falar nada, eles já falaram tudo aqui. E o Espírito Santo falava assim comigo, Márcio, eu escolhi você para falar também. Eu falei, Senhor, não vou falar nada não, Senhor, já tem muita gente falando aqui. Irmãos, eu quero contar um negócio aos irmãos. Eu, na verdade, estava com um pouquinho de vergonha, porque o Batista é o povo da palavra. Os irmãos, não sei se sabem. Amém? Eu sei, eu vim de lá. Os pastores, tudo tubarão. Entenderam, não? 50, 60, 70 anos. Tinha um pastor lá de 70 anos, não jubilado ainda, na ativa, pregando lá no velório. Amém? E eu falei, Senhor, eu vou falar aqui na presença deles. Aí, para piorar, enquanto eu orava na minha aqui, eu falei, Senhor, o que eu vou falar nesse velório? Aí eu pensei assim, Eclesiastes 7:2, vou falar Eclesiastes 7:2, que é melhor estar no velório, na casa de luto. Aí o pastor que me antecedeu, ele falou Eclesiastes 7:2. Eu falei, Jesus, eu só sabia esse texto aí de cor. Aí chegou a palavra, eu até dei um passo para trás assim, tinha gente para dar uma fechada aqui. Eu não vou falar nada, ver se alguém me esquece. O irmão foi pegando a palavra assim, o irmão que ia cantar o louvor. Os irmãos cantam bem lá, tinha uma senhorinha, uma vozona, gogó de ouro. Né? Castelo forte é nosso Deus.
Velório Batista. Aí o pastor mais antigo falou assim, não, calma, tem um sobrinho pastor, por favor, querido. Eu falei, oh Deus. Falou, pastor, na realidade, o que eu senti de dizer, os irmãos perdão. O pastor já citou o texto que eu senti dizer. Eu senti dizer isso, novamente. Você tem o mesmo texto. Na hora que eu falei, irmãos, os irmãos não vão acreditar nisso, mas no meio do velório veio uma unção que me deu ousadia. Aí o Espírito Santo falou assim comigo, você está aqui para evangelizar. Eu falei, Jesus, tem muita gente crente aqui. Aqui é velório de gente batista, só veio quem é crente. Entendeu? Irmãos, tem um pastor, deixa eu contar isso aqui para os irmãos, isso aqui foi engraçado. Na hora que foi colocar o caixão no buraco, assim, o pastor mais antigo, ele falou, peraí. Aí ele parou, colocou assim o pé sobre o caixão, e ele falou assim, deixa eu contar um testemunho. Aqui, ó, na palavra de Deus, testemunho da palavra. Veio do pó e para o pó está voltando. É o que ele falou. Amém. Em nome de Jesus aí. De verdade. Esse é o testemunho. Ele está querendo dizer o seguinte. Eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer para os soberbos ali no velório. Olha, você vai morrer também. Conserta hoje. Ele estava falando isso, né? E eu falei, Jesus, eu vou falar aqui. Aí ele falou, Márcio, você observou, esses pastores não falaram do meu amor. Você sabe que eu estou te treinando aqui o semestre todo para te falar de graça. Fala que hoje é uma oportunidade de a gente olhar um velório, lembrar que vamos morrer, mas o Senhor morreu. Aí eu falei, não, amém, então vou falar. Usei a palavra 10 minutos lá, teve conversões, irmãos, no velório. Né? Glória a Deus. Teve gente que restaurou a aliança ali, gente que vai voltar para a igreja. Glória a Deus. Amém? Diga assim, a unção do Senhor está sobre mim. Amém? Terceiro, você não tem que olhar a sua limitação, porque não vai ser na sua força. Amém? Não vou saber falar. Fala tropicano mesmo. Vai embora. Ai, vou cair. Vou falar aqui. Mas fala. Abre os seus lábios e compartilha. Os irmãos, sabe uma coisa que eu tenho visto aqui no nosso meio? A gente tem todo tipo de testemunho dos irmãos que desceram aqui as águas. Tem gente que veio da idolatria, tem gente que veio do pecado moral, tem gente que veio de tudo quanto é jeito. Mas eu acho algo interessante, quem trouxe. Que olhe quem trouxe as pessoas. Não são os mais eloquentes do nosso meio que estão ganhando gente, não. Eu estava num dos nossos encontros olhando o Antônio, cheio do Espírito. E o Antônio começou a ficar cheio do Espírito. E eu falei, Senhor, esse troço é sério, isso é a unção do Espírito sobre ele. E eu fui edificado através do Antônio. O Antônio não é líder de célula no nosso meio ainda, mas vai ser. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que fortalece o cansado. Deixa eu dizer para você, a obra não é feita na sua capacidade. Amém, irmãos que estão formando aqui? Amém? Glória a Deus. Diga assim, matadores de gigante olham para a recompensa. Quando nós olhamos, irmãos, a vida de Davi, nós vamos encontrar 3 vezes nesse texto ele dizendo, qual é mesmo a recompensa daquele que ferir o rei? 3 oportunidades, Davi questionando isso. Significa que aquele que trabalha aqui embaixo tem que olhar para a recompensa no porvir mesmo. Amém? Porque muitas vezes isso é a única coisa que nos motiva a continuar. Eu quero dizer algo para a igreja, eu não quero ser o pastor que conta aqui, né, pregar a peça em você ou botar você para baixo, mas eu quero dizer algo que acontece. Na sua jornada cristã, você vai ter gente que te trai. Na sua jornada cristã, você vai ser esquecido. Na sua jornada cristã, você vai investir em muita gente que não vai nem citar o seu nome quando se tornar alguma coisa. Na sua jornada cristã, irmãos, isso é bíblico. A Bíblia diz, esse aqui planta, o outro rega, o Senhor que dá o crescimento. Amém? Amém? E aí, muitas vezes a gente fica orando, Senhor, me usa. Aí quando o Senhor te usa, e aí acabou de te usar, aí você está ali meio escondidinho, você fica meio assim, pô, fui usado. Não, me senti usado. Então glorifica a Deus se não foi usado. Não é? É que nós queremos uma recompensa aqui. E eu quero dizer para os irmãos, não é incorreto ter a expectativa de recompensa, mas é incorreto você ter a expectativa de recompensa aqui. Espere a recompensa lá. Irmãos, a Bíblia diz que o Senhor é um justo juiz, e Ele vai dar pagamento. Semana passada eu estava conversando com uma jovem,
Estou, infelizmente, aqui conversando com uma jovem que saiu da igreja. Ela foi para uma outra igreja, né? Ela e o rapaz que está se relacionando com ela. Mas eu estava dizendo, olha, você no nosso meio, você tem frutos, viu? Você tem muitos frutos. Porque esses frutos, irmãos, não tem quem possa tirar esses frutos de você. Lá diante do Senhor, você vai receber pelos seus frutos. Amém? Às vezes as irmãs do nosso meio servem muito kids, né? E alguém pode olhar os homens muito em evidência. Os irmãos sabem, isso acontece no nosso meio mesmo. Porque os homens, às vezes, as mulheres são muito mais lançadas, são mais quebrantadas, são de oração. Os homens, às vezes, se esquivam. E nós, de propósito, nós colocamos os homens aqui em evidência para ver se você sai da moita, né? E às vezes alguém fica servindo ali na retaguarda, fica servindo as crianças e fica dizendo, Senhor, eu gostaria tanto de uma oportunidade de falar, uma oportunidade de orar. Mas deixa eu dizer para os irmãos, está querendo ser reconhecido diante de quem? Porque a questão é quem está nos olhando. Os irmãos estão entendendo? Porque se você está trabalhando para o Senhor, irmãos, tudo que você faz para o Senhor vai ter recompensa. Amém? Tudo que você faz para o Senhor vai ter recompensa. Tem coisas que eu não vou citar seu nome, nem vou lembrar que você fez. Esses dias eu coloquei uma camisa e lembrei, 3 anos atrás me deram essa camisa aqui. E eu falei, pus, depois tirei, né? Eu falei, estou gordinho, não estou entrando nela. 3 anos atrás me deram essa camisa, eu mal usei porque eu engordei. Eu vou perder para voltar a usar. Talvez eu nem agradeci o irmão direito, o irmão que me deu a camisa. Mas você sabe, tudo que você fez, se foi para o Senhor não vai esquecer. Amém? Só tem uma coisa que diz a palavra de Deus que o Senhor esquece, né? São os seus pecados quando você se arrepende. Amém? Diga assim, matadores de gigantes têm que aprender a ignorar a crítica. Amém? Irmãos, pessoas que vão trabalhar para o Senhor têm que aprender a ignorar a crítica. Você vai ser criticado. Tem um segredo para aqueles que não querem ser criticados aqui. Não faça nada, não saia da posição comum, não tente ser evidência em nada, não queira fazer com excelência nada, não tente sobressair na empresa, não tente ser perfeccionista, porque se você quiser fazer tudo no mediano, se você quiser ser medíocre, ninguém vai te criticar. A palavra eu sei que é talvez até um pouquinho dura, mas eu vou dizer para os irmãos, todos aqueles que querem fazer algo relevante sempre vão ser criticados. Aonde vem as críticas, pastor? Olha a crítica aqui na família de Davi. O texto que nós lemos aqui, o verso 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe, o irmão mais velho de Davi, e disse, por que desceste aqui com quem deixastes aquelas poucas ovelhas? Como quem diz assim, seu pastorzinho de merreca, seu irrelevante. O que você está querendo aqui conversar no meio do exército? Vai ver, vai se olhar no espelho, rapaz. Aqui ninguém saiu a peleja porque a gente entende, a gente tem experiência militar. Se a gente descer, o cara lá é fortão, é grandão, seu tonto. Fica na sua. Você veio aqui trazer aqui, grão moído, pães e queijo. Volta para o pai. Vai apacentar as vacas, rapaz. Você não sabe de nada. É a crítica das pessoas da família. Ele até diz assim, olha, bem conheço a tua presunção. Irmãos, então Eliabe, pelo que nós percebemos aqui, não é aquela palavra maldita somente. Aparentemente Eliabe tinha um problema com o irmão, porque a palavra dele foi para destruir. Não tem isso na sua casa, não? Será que é só na minha? Não estou querendo que você me contenda aqui, não. Estou querendo dizer o seguinte, se você quiser matar gigante, você vai ter que enfrentar essa crítica aí. Amém? Deixa eu dizer algo. Talvez matadores de gigantes vão lidar até com crítica dos seus líderes. A Bíblia diz assim, porém Saul disse a Davi, Saul é o rei, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, novinho, inexperiente, não sabe nada. Amém? Irmãos, não estou aqui querendo ensinar rebeldia. Rebeldia é algo muito sério na palavra de Deus. Mas o que eu estou querendo dizer para os irmãos é que matadores de gigantes vão chegar muito além dos seus líderes.
Inclusive, eu quero dizer para os irmãos, nós precisamos, na nossa igreja, de líderes que queiram liberar o pleno potencial dos irmãos que nós lideramos. Porque nós vamos ganhar gente muito mais eloquente, gente muito mais capaz, gente muito mais treinada do que nós. Sempre as gerações que vêm vindo, irmãos, eles começam dos nossos ombros. Eles produzem muito mais do que nós. E deixa eu dizer para os irmãos que estão chegando, que ninguém nunca te resista. Eu dei uma tarefa para o Flávio essa semana e mandei um texto do apóstolo Paulo a Timóteo. Ninguém resista à sua mocidade. Falei para o Flávio. Não é porque você é novo que você é inexperiente ou você não é capaz de fazer. O Flávio não tem esse problema, não. Mas eu, como pastor, estava querendo dizer. Mas nem eu quero resisti-lo. Para nós aqui. Amém? Às vezes você vai ter que enfrentar até a crítica dos seus líderes. Não estou falando de você se levantar contra o líder. Eu estou querendo te dizer para você não deixar de acreditar porque tem alguém te colocando para baixo. Quem está entendendo? E Davi teve que lidar em terceiro lugar com a crítica de Golias. Ele diz assim, a Bíblia diz que Golias falou, você é um rapaz bonitinho, bonitinho. Está vindo agora com essas pedras aí, porventura sou um cão, agora. Desprezando o rapaz. Amém? Mas Davi não se deixou abater. A palavra do Senhor, no texto que nós lemos, ele fala, olha, você pode vir com os seus escudos, pode vir com as suas lanças, eu vou contra você no nome do Senhor. Eu poderia até estar desarmado, rapaz. Você é um incircunciso, você não tem aliança do Senhor, o Senhor é comigo. Eu estou indo na força do Senhor. Você vai cair já já na sua arrogância, na sua presunção, no teu orgulho. Você vai despencar. O maior cai de maneira mais pesada. Amém? Diga assim, matadores de gigantes não se intimidam pelo desafio. O verso 32 diz assim, Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra os filisteus. Amém? Não se intimidam por causa do desafio. Irmãos, eu sempre disse algo e nessa noite eu quero reforçar aqui para os irmãos. Se nós colocarmos alvos para nós, um alvo que você consegue, muitas vezes, deixa eu dizer algo para os irmãos. Você começa a orar um negócio, eu vou chegar até aqui, tamanho da perna. Os irmãos precisam ouvir isso aqui com entendimento. Não estou ensinando aqui gastar mais você ganha, não é nada disso. Amém? Às vezes você coloca alvos espirituais, você vai jejuar no próximo semana, você vai colocar um alvo espiritual, você fala, vou chegar até aqui, Os irmãos sabem, quem faz isso aqui fica olhando somente no próprio olho, nem ali chega. Quem está contando com a sua própria capacidade, quando se levantar um obstáculo, ele não consegue transpor nem o tamanho do obstáculo que ele já estava treinado para aquilo. O Senhor é honrado quando nós conseguimos olhar para o poder dele, enxergar o problema e falar, vou enfrentar esse gigante na força e na autoridade do Senhor e eu vou vencê-lo. Amém? Irmãos, eu quero dizer para os irmãos, eu já contei isso aqui várias vezes para a igreja, mas estou dizendo isso aqui novamente para trazer edificação a você. Eu liderei 3 vezes células e fechei células no meu ministério, antes de começar a frutificar. Quando eu fechei a 3ª célula, 3 células, eu não conheço ninguém aqui no nosso meio que tentou 3 vezes e faliu 3 vezes. Eu não conheço, aqui no nosso meio não tem ninguém, só eu. Na última vez falei, Senhor, não fui chamado por isso, parei, acabei com a brincadeira, não, isso aí já está mexendo comigo, é ruim, não vou mais tentar. E fiquei parado uns meses, até que o Senhor falou comigo um devocional. O Senhor falou, Márcio, te chamei para ser um pastor. Falei, então o Senhor vê se me respalda, né? Preciso de fruto. Né? Eu me lembro, irmãos, em dezembro, se não me engano, 2005, nós passamos uma virada de ano no prédio da igreja, nós culto nosso de Réveillon. E eu estava tão mal naquele Réveillon, que os irmãos saíram para o jantar no fundo da igreja, todo mundo foi comer, e o prédio lá era metade em Santo André, né? Tinha uns corredores assim dos banheiros, era metade. Todo mundo já tinha ido, eu apaguei as luzes, só estava eu, a porta do banheiro ali, ajoelhei e falei, Senhor, cansei de ser alguém fracassado. Ou vou procurar outra igreja, ou o Senhor me ajuda, eu quero aprender o caminho para frutificar.
Esse ano 2006 que nós estamos entrando não vai ser um ano natural. Esse ano eu quero crescer, eu quero ter discípulos. Esse ano eu vou gerar filhos espirituais para o Senhor. E orei, irmãos. E me derramei na presença de Deus ali. Fiquei uns 40 minutos ali, naquela peleja, como Jacó lutando com o anjo. Eu falei, esse ano me dá um discípulo. Um discípulo. E os irmãos conhecem, acho que conhecem o testemunho do Hélio, já me ouviram falar, né? Ganhei o Hélio para Jesus, um cunhado meu. E Deus fez tantas coisas através do Hélio, alguém que, de repente, eu até discriminava na minha maneira natural de olhar. E aquele meu olhar é aquilo que o Senhor queria transformar. E aquela célula que nós lideramos, irmãos, nós chegamos em 8 meses, de 8 a 32 pessoas em 8 meses. Aquela foi a primeira célula exitosa. Multiplicamos a célula em 3, naquele ano 2006. Amém? Amém? Na força do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Diga assim, matadores de gigantes são treinados nas vitórias do passado. Esse aqui é o 5º ponto. Quando Davi chega diante de Saul, ele fala assim, Senhor, sabe por que eu vou vencer esse gigante? Porque eu já enfrentei um urso, eu já enfrentei o leão e eu venci. Sabe o que eu quero dizer para os irmãos? Talvez nós olhamos para alguém quando está recebendo a unção de rei. E aí você fala assim, o irmão é mais cheiroso, mais próximo ao pastor. O irmão é isso, o irmão é aquilo. E nós desprezamos a história que cada um de nós carregamos. Eu quero dizer para os irmãos que cada vitória na vida já te treinou para você assumir o reinado. Talvez você fique pensando assim, pastor, eu tinha um amigo meu que falava assim, é fácil para você, você tem uma família estruturada, seu pai e sua mãe se amam. Agora meu pai era pastor, deixou a casa, eu tinha 3 anos, foi viver com outra mulher. Ele falava, mas ele não entendia que algumas coisas, ele por ter passado aquilo, depois que ele vencesse, ele estaria muito mais pronto para lidar com certas situações do que eu. Portanto, eu quero dizer para os irmãos que nós precisamos entender que tudo em Deus nos equipa. Basta nós permitirmos que o Senhor, Ele trabalhe naquilo que é a nossa luta. Talvez alguém que está me ouvindo não tenha um pai. Aí você fala assim, por que eu não tenho um pai, eu não tenho uma ferramenta? Mas deixa eu dizer para os irmãos, a Bíblia diz que não veio sobre a sua vida tentação, senão aquela que você poderia vencer. O Senhor é fiel, Ele permite isso. Então se Ele não te deu o pai, o Senhor deu para mim um pai, Ele me considerava mais fraco que você. Quem entendeu? Se você não tinha um pai, o Senhor quer dizer, olha, esse adversário, ele já é o urso que você teve que derrubar. Quem está entendendo? Se você não teve uma mãe presente, esse aí é o leão que você teve que matar. Se você teve a dificuldade de estudar, se você não conseguiu fazer uma faculdade, se você não tem sequer até hoje o ensino médio, talvez agora é o tempo de avançar. Ok, eu quero dizer para você, você já tem um urso que você enfrentou, já tem um leão que você derrubou. Você está aí, meu filho, me ouvindo. E aí, que eu pergunto para você, você vai continuar com essa desculpinha? Larga essa muleta, você já é um vencedor. Essa circunstância já te preparou. Eu estava conversando esses dias com um irmão e deseja vir em tempo integral. Aí ele falou, pastor, muitas dificuldades financeiras. E ele falou, olha, são anos assim. Aí eu falei assim, querido, pensa no negócio. Nos últimos anos, os irmãos sabem, eu fui executivo de empresa aqui. Eu estou acostumado a ganhar bem. Ter dinheiro para fazer minhas coisas, comer em bons lugares, vestir boas roupas. Essa barriga aqui, irmãos, é uma barriga de quem... Não estou esnobando ninguém. Amém? Mas Deus me deu alguma condição. Eu falei, você já está na dificuldade? Deixa eu perguntar para você, quanto que você precisa para viver? O cara tem lá, ele, a esposa, os 2 filhos. Ele falou, esse mês eu estou passando com 1,5 pau. Eu falei, 1,5 pau para o Senhor te dar, para você viver da obra, te dar 2 é mais fácil para você? Ou eu preciso de 5, 6, sei lá. Os irmãos percebem? A luta já preparou o camarada para a batalha, mas ele não consegue olhar a oportunidade, ele vê o problema. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Você não consegue ver a oportunidade. Pastor, o senhor é filhinho de mamãe. Eu estou aqui para dizer, a voz audível para os irmãos, eu sou filhinho de mamãe mesmo.
Mamãe até hoje, quando ela me pega assim, abraça, me chama para perto dos peitos dela. Meu filhinho, vem cá mamar um pouquinho. Eu sou filhinho de mamãe mesmo. Mas sabe, para eu conseguir vencer, é muito mais difícil do que o irmão que já tinha que estar na rua, com 11 anos de idade, ninguém estava nem aí para você. Meu filho, ali você já estava vencendo. Se você atravessou sua adolescente e não teve problema de droga, você já é um vencedor. Se você teve problema de droga e você superou, você é mais vencedor ainda. Os irmãos estão entendendo? O gigante está fácil, mais fácil para você do que para mim. Agora a questão é a seguinte: você sabe que foi escolhido para uma grande obra? Você tem coragem de permitir que o Senhor agora use essa bagagem de experiência sua para te levar a romper? Amém? O que será que separa o pastor Márcio, que estava ali em 2010 ouvindo essa palavra, dos outros irmãos, alguém que se tornou supervisor e o outro que não? Alguém creu. Ontem eu vim orar aqui um tempo, pelo culto de batismo, e eu falava: Senhor, me ajuda quando eu pregar aqui na igreja, qualquer irmão que vir pregar, a igreja receber a palavra. Receber a palavra. Porque o grande segredo é crer. Eu disse isso aqui para os irmãos uns domingos atrás, e depois você sair confessando: Senhor, se o Senhor fez lá, o Senhor vai fazer aqui. Irmãos, eu estou aqui dizendo do batismo da ABC, alguém vai sair falando assim: pastor Márcio já quer fazer aqui em São Mateus porque ele tem inveja. Não é porque tem inveja não, porque ele é uma referência. Depois que alguém já fez um batismo no parque, o negócio já foi por terra. Agora todo mundo que quiser atravessar o muro já está no chão. Quem está entendendo? Agora quem quiser fazer batismo na praça, fazer batismo, alguém já derrubou. Agora está fácil. Difícil é para o cara que teve lá falar com o prefeito, que teve que conseguir mobilizar. Agora alguém da minha equipe já fez. Agora nós vamos fazer também. Quem está entendendo? Por que nós vamos chegar lá? Porque eu creio, irmãos. Entendeu? Isso não me faz melhor do que ninguém. Isso que eu quero dizer para você: não importa quem você seja, a maneira como você entrou nesse culto, eu pergunto para você: você tem coragem de crer naquilo que Deus pode fazer na sua vida? Ah, pastor, eu vim com uma vida toda quebrada. Ah, eu já tenho um filho, eu sou mãe solteira. Olha, irmãos, eu conheço irmãs que depois que tiveram mãe solteira, ela falou: Senhor, agora que eu sou mãe solteira, agora eu quero casar logo com um pastor. E a irmã casou, né? Amém? Diga assim: matadores de gigantes não lutam com armas alheias. E esse aqui é o meu último tópico. Não lutam com armas alheias. Significa, matadores de gigantes não usam recursos naturais. Amém? Saul, quando foi chamado a vir para a guerra, Júnior, ele trouxe aqui: olha, veste aqui esse capacete de bronze, veste aqui a minha couraça. E eu fiz para os irmãos enquanto eu li o texto aqui, né? Imagina o Davizinho, 1,60 m, um menino ruivinho, não tinha nem barba, um menino bonitinho, né? Saindo com a armadura assim, falou: rei, não vou conseguir nem chegar perto do gigante. Eu preciso estar livre, desobstruído. Tem algo interessante no texto que a Bíblia diz o seguinte: quando Saul, ele se levantou e ele foi vir em direção a Davi, Davi saiu correndo. Davi tinha fogo nos olhos. Entendeu? Tinha sangue correndo na veia. Se o Senhor está falando, Ele vai fazer. Já estou correndo porque eu vou ver, vai cair. Entenderam? Crê. O cara sai aqui do culto e sai pegando fogo. Os irmãos sabem que o nosso problema aqui nem é tanto sair do culto. A gente sai cuspindo fogo. Nosso problema é que lá para quarta-feira já acabou o fogo. Entendeu? Nós precisamos cuspir fogo todo dia de manhã. O demônio que vem se apresentando, você já queima ele. Todo dia. Não, Senhor é Deus, eu sou amado, eu sou mais que vencedor, sou curado. O Senhor me libertou do medo, da culpa e da condenação. Já estou indo enfrentar. Você já fica aí derrubado, porque eu tenho mais uns para derrubar essa semana. Amém? Agora, qual é a estratégia que usa? A estratégia de Deus. Irmãos, sabe uma coisa que eu acho, eu estou terminando a minha palavra por aqui, nós vamos já entregar os canudos. É que Deus, em toda a história, quando Ele chama os filhos dele, as estratégias são sempre absurdas. Não são absurdas? Pensa Jesus cuspindo, fazendo um lodo, passando nos olhos. Qual que era o problema de Naamã, o leproso? O profeta mandou ele se lavar logo no rio mais fedido,
o mais sujo. A Bíblia diz que Naamã foi entrando no carro de volta e falou, não, tem tanto rio bom lá na minha terra. Aqui no Jordão, Aí alguém, graças a Deus, tinha um servo de Deus lá, parou assim a porta antes de fechar da carruagem, falou assim, meu senhor, por favor, deixa eu dizer algo só para o senhor pensar. Se o rei mandasse você dar 7 mergulhos num rio bom, o senhor não iria dar? O senhor saiu lá da sua terra, veio para cá, por que não, já que dizem que tudo que o profeta fala acontece, o senhor não experimentar dar 7 mergulhos aqui no rio sujo? Porque a pior coisa que pode acontecer com o senhor sair, continua doente, vai morrer do mesmo jeito. Está indo para esse caminho, entendeu? Isso aí fedido, sabe? Um banho cura. É a pior coisa que pode acontecer. Entenderam, irmãos? Aí o Senhor fala assim com Josué, 7 voltas, 7 dias dando voltas nos muros de Jericó. Irmãos, no 7º dia são 7 voltas. Imagina Josué ouvindo isso, falar assim, eu vou falar isso para o povo. O povo queria conquistar a cidade, eles queriam armas. O Senhor falou, não vai levar armas, vocês vão levar bandeiras, vocês vão levar vasos. Vasos? Vasos. O que nós vamos fazer? Vocês vão louvar. É? Como que é a música? O Senhor é bom. Irmãos, imagina o que está acontecendo aqui. 7 dias com vaso. Senhor é bom, seu amor dura para sempre. Entenderam ou não? Aí gente lá com vaso, bandeira, tocha. Entendeu? 7º dia, o que é para fazer? Agora no 7º dia são 7 voltas. Se ninguém vai dar uma volta quietinho não, agora vocês vão bradar. Gritem. Eu era crente batista, aí os irmãos falavam assim, gritar, esse negócio de gritar, Deus não está surdo. Mas sabe uma coisa que eu descobri? Eu não grito para o Senhor ouvir, eu grito para a minha alma acreditar. É a minha alma que tem problema com as coisas de Deus, não é Deus. Ele sabe que Ele é Deus. Às vezes ele até ri quando eu grito. Mas às vezes eu tenho que pegar eu na jugular e falar assim, Márcio Ricardo, servo do Senhor, aquieta a sua alma, filho. O Senhor que te chamou. É eu quem tem que dizer isso para mim, por isso que eu grito, viu? Não é para o Senhor. Quando eu brado, eu estou dizendo para mim. É para o inferno ouvir. Escuta, eu fui chamado para o Senhor, vai cair por terra e acabou. Entendeu? Mas o povo lá, um vaso na cabeça. Entendeu? Qual que é a armazinha de Davi? 5 pedras, irmãos, na bolsinha de couro. Entendeu? Se você é o gigante, você fica até abatido, né, irmãos? O gigante, a Bíblia diz, fazia 40 dias que ele subia todo dia para afrontar. Seus fracote! Seus... Não posso falar as palavras aqui. Seus devagar. Seus crentim. Tem ninguém aí que vai se levantar para me enfrentar, não? Aí vem aquele menininho, 1,60 m. Tem alguém de 1,60 m para me ajudar? Você tem quanto, Johnny? 1,60 m. Vem cá, mano. Aplaude o Johnny, irmãos. Vamos aplaudir o Johnny. Aplauda o Johnny, por favor. Vem cá, meu filho. Não, é aqui mesmo. Não, é olhando aqui pro gigante, ó. Irmãos, pensa a proporção. Esse palco aqui, eu tenho 1,70. 1,70 de altura. O palco é 80, né, Zé? 70. 1,70 com 70, 2,40. Então, o Golias está aqui, ó, mais ou menos. Ó. Entenderam o tamanho? E o Johnny vindo. Ó. Tá vendo? Os irmãos até riem, porque eu chamei o Johnny. Ninguém resista. Ninguém te resista. O que eu tenho falado para você, o seu segredo é orar, filho. Não tem gigante para o servo de Deus. Porque ele saiu, pegou ali 5 pedrinhas, Elaine. 5 pedrinhas na bolsinha de couro. Eu fico pensando, se eu sou Golias, eu também me sinto... Falou, me menosprezaram agora, né? Me chamaram Johnny. Davi, né? Os irmãos estão entendendo? Mas ele, um menino novo, porque quem olhava para a cara de Davi já via que ele não tinha experiência militar. Segundo, ele estava sem armadura. O que você veio fazer? Veio me servir um queijo, é isso? Obrigado, Johnny. Amém? Às vezes a gente fala assim, irmãos, 21 dias de jejum, vamos jejuar? Vamos jejuar. Os irmãos não jejuam. Sabe por quê?
Porque você despreza o que Deus pode fazer. Vamos orar? Ah, pastor, pensei que o senhor ia me falar alguma coisa, o senhor me manda orar. Ué? Tem hora que eu tenho vontade de colocar cueca na cabeça, irmãos. Não, verdade. Eu estava vendo os irmãos, vou encerrar dizendo isso aqui. O pastor José Carlos mandou no grupo dos supervisores um vídeo que foi gravado em 2003. Em 2003, a Videira fez em Goiânia uma campanha Atos 2. Eles falaram, nós vamos batizar 3.000 almas. 3.000 almas num ginásio, o maior ginásio da cidade, né? O Goiânia Arena, que é do lado de fora do Serra Dourada, que é um dos maiores estádios do Brasil também, né? Vamos batizar 3.000 pessoas lá. Eu fico pensando, qual é o segredo dessa equipe? Ninguém jogou uma palavra de incredulidade, irmãos. Aí tem no vídeo, é um vídeo mais ou menos 10 minutos, os irmãos orando durante o preparo. Os irmãos estavam todo mundo lá dizendo, Senhor, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Jejuando, todo mundo no jejum. Passaram dias lá em consagração dentro do prédio, os pastores, aquela mobilização. Viu, Solange? Leve essa palavra, Mateus, lê, minha filha. Qual o tamanho da igreja que a gente tem coragem de acreditar que vai acontecer lá? Tem gente aqui com um chamado pastoral, aqui que está se formando hoje. Né? Eu fico pensando aqui na igreja, qual que é o nosso problema como igreja? Que o nosso cursão é cheio, o nosso CTL é vazio. Porque os irmãos estão se formando aqui, o desafio é todo mundo aqui no próximo semestre. Os irmãos estão chegando na igreja, todo mundo está se matriculando para fazer cursão. Amém? As estratégias nossas espirituais são essas. Essas são as nossas ferramentas. Nós queremos usar ferramentas humanas. Aí logo que você passou um semestre e não aconteceu o que você está pedindo, você desanima. Amém, irmãos? O que você acha que aconteceu lá com os irmãos em 2003? No dia lá do batismo, irmãos, eles foram fazer 15 encontros simultâneos. 78 ônibus se encontraram no centro de Goiânia, percorrendo a cidade até o Serra Dourada. 3.000 e poucas pessoas desceram ao batismo. 3.000! A igreja, pastor, mas esses são enormes. A igreja tinha uns 1.000 membros, quer dizer, eles batizaram 3 igrejas. Não, vamos pegar a gente na proporção aqui. Não, São Mateus, a gente é pequeno, a gente é 100, 150. Mas se a gente falar assim, nós vamos batizar só aqui 450, o que nos leva? Percebe? As ferramentas espirituais podem nos levar lá. O senhor está falando só de crescer a igreja? Pensa para o que você quiser, pensa para a sua circunstância financeira, pensa para o seu casamento. Amém, irmãos? Aleluia. Eu quero encerrar dizendo algo para os irmãos. Eu quero profetizar aqui no nosso meio que o Senhor está levantando nessa noite matadores de gigantes. Nós estamos e vamos testemunhar aqui o que o Senhor está fazendo aqui nessa noite. O Senhor está derramando óleo fresco da unção sobre cabeças nessa noite. Há pessoas que vão colher famílias inteiras para o Senhor Jesus. Há muita gente que nós não estamos olhando como potenciais líderes, mas que você vai ser um tremendo líder, um baita de um homem frutífero, alguém que vai ser muito usado nos dons, que vai profetizar, que vai curar, que vai fazer grandes sinais na autoridade do Senhor. Fique de pé no seu lugar. Quero orar para a igreja antes que nós vamos para esse último momento de entregar esses diplomas. Feche os seus olhos no seu lugar, aleluia. Os irmãos da mídia, se puderem colocar um louvor que possa ficar aí durante o momento de formatura, eu agradeço. Aleluia. Coloque as suas mãos na posição de receber, eu quero orar por você. Pai, quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra nessa noite, Senhor. Porque quando nós oramos, ó Deus, e podemos olhar para a Tua palavra e ver que isso ficou ali registrado na Tua palavra aqui em 1 Samuel 17. E entendendo que a Tua palavra diz em Hebreus 13 que o Senhor ainda é o mesmo, nós podemos entender que nesta noite
o Senhor também está falando esta palavra, porque o Senhor também está chamando Davizinhos, o Senhor está chamando homens pequenos, homens que estão cuidando de um pequeno rebanho, homens que estão cuidando de coisas, Senhor, irrelevantes, ó Deus, para o Senhor mostrar a Tua glória através desses homens. O Senhor está chamando mulheres tímidas, talvez irmãs que têm chegado sem uma família na igreja, gente que tem chegado sem um casamento, mas o Senhor tem chamado essas mulheres para serem colunas, Senhor, dessa igreja, em intercessão, para serem tremendas líderes, para serem tremendas, Senhor, ganhadoras de alma. O Senhor está despertando jovens do nosso meio, Senhor, na noite de hoje. Ó Deus, quando nós batizávamos ontem, Senhor, quando entraram os primeiros juvenis, o meu coração ardeu dentro do meu coração. Eu senti o Senhor dizendo: estou eu escolhendo até os pequeninos para fazer diferença, para demonstrar a minha glória, para demonstrarem, provarem o meu poder, para provarem a minha graça, para terem experiências comigo. Ó Deus, nós somos chamados por isso te damos graça de fazer parte dessa igreja. Nessa noite, de maneira específica, eu oro por esses que se deram, Senhor, durante esse semestre, ó Deus, estudando a Tua palavra, ó Deus, domingo após domingo, Senhor, ó Deus, permitindo que a sua agenda não fosse bloqueada, dando prioridade para chegarem aqui às 4h da tarde, Senhor, para terem aula, Senhor, com o Silas e com o Wendel. Pai, eu te louvo por cada um desses irmãos, dia após dia, Senhor, como igreja, eu quero declarar: essas turmas se tornarão maiores, haverá necessidade de fazer mais de uma turma para um mesmo curso, ó Deus, porque estes que se formam serão poderosamente usados pelo Senhor. Há no nosso meio muitos que têm sido incendiados, ó Deus, para liderarem, ó Deus, há muitos que têm sido abatidos pela palavra do diabo, que diz: você não vai conseguir, você não pode, não é isso que o Senhor tem para você. Há muitos que têm ouvido essa sentença de derrota do diabo: Deus não é com você, o Senhor não vai te honrar, você vai falar, não vai acontecer nada. É isso que muitas vezes nós ouvimos, mas nessa noite, Senhor, eu quero declarar a Tua palavra. A Tua palavra diz que o Senhor chamou a Davi, a Tua palavra diz que nós estamos sendo chamados, Senhor, como matadores de gigantes nessa noite. Esses irmãos que vão receber um canudo hoje é algo simbólico, mas eles estão recebendo uma outorga, Senhor, de grau. Eles cursaram, Senhor, e completaram uma carreira. Ó Deus, cursaram e se levantaram, Senhor, diante de um nível novo, porque estão preparados, Senhor, para uma obra maior. Agora estão equipados pela Tua palavra. Oxalá continue havendo fome, sede, curiosidade, para eles continuarem buscando a Tua palavra, crescendo no conhecimento e sendo equipados pelo Senhor. No nosso meio, desperta aqueles que vão cursar no semestre que vem, Senhor. Capacita irmãos que queiram dar aula aqui, Senhor. Levanta ensinadores no nosso meio, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, levanta aqueles que o Senhor quer tornar discipuladores no nosso meio. Pai, nesse segundo semestre eu quero discipuladores na rede de adultos dessa igreja. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que o avanço que temos visto até aqui, nós estamos gratos por ele, mas não estamos satisfeitos. Nós vamos ver coisas maiores acontecendo. Senhor, enquanto eu falo de coisas espirituais, há irmãos, Senhor, que só pensam em coisas naturais, mas o Senhor está preocupado com elas também. Alcança a casa, alcança os filhos, alcança a empresa, alcança as relações profissionais, alcança as finanças, alcança a saúde, alcança, Senhor, os relacionamentos, alcança toda a área, ó Deus, onde o diabo tem se levantado, aquilo que ele tem feito, e nos levanta em autoridade para nós depormos as forças do diabo. Oramos em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Você pode se assentar? Nós vamos proceder à entrega de grau aqui, irmãos. Eu vou dar